Graças e paz, irmãos. Em sua palavra, o Senhor, Ele nos declara que aquele que tem ouvidos deve ouvir aquilo que o Espírito tem falado à sua igreja. Esses são dias em que nós devemos nos inclinar para ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem falado, porque Ele tem revelado o seu querer, Ele tem revelado o seu coração. Às vezes nós nos reunimos num ambiente como esse, e muitas vezes nós perguntamos: você está feliz? E quase que espontaneamente, muitas vezes nós demonstramos que estamos felizes. Mas muitas vezes isso não reflete a realidade do nosso ser. Nós estamos, por uma outra ou uma série de razões, entristecidos. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que ela por si só ela é suficiente para que nós possamos em todo o tempo, a despeito de qualquer circunstância, nos encontrarmos verdadeiramente felizes. Eu queria que você declarasse comigo, diga assim: Jesus voltará. Jesus voltará. Diga mais uma vez: Jesus voltará. Às vezes se torna tão corriqueiro, uma expressão tão corriqueira, que nós não mensuramos a profundidade do que nós temos declarado. Eu queria chamar você nessa noite a uma reflexão profunda acerca dessa expressão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Eu quero ler com você os versos 9 a 12. Atos capítulo 1, dos versos 9 a 12. A palavra do Senhor diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Você pode dizer amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te pedimos, no nome de Jesus, fala conosco nessa hora. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, aqui nós encontramos o relato de um dos eventos mais importantes do cristianismo, que é a ascensão de Jesus aos céus. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos traz aqui verdades muito preciosas que precisam
estar vivas em nosso coração. E eu quero então compartilhá-las aqui nessa noite. Esse texto, ele é um texto extraordinário. É algo que nós devemos trazer ao nosso coração, é algo que deve estar presente em nosso viver. É algo pelo qual nós devemos mover a nossa vida. A palavra diz que o Senhor estava reunido junto aos seus discípulos. A palavra diz que Ele é elevado aos céus. Ele é elevado às alturas à vista de todos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. As últimas instruções aos apóstolos, ela segue-se imediatamente à despedida do Senhor. A Bíblia diz que enquanto os apóstolos eles estão com os seus olhos fixos no céu, vendo o seu Senhor subir, dois varões vestidos de branco, dois anjos do Senhor, se colocam ao lado deles e declaram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará do mesmo modo como o viste subir. Você pode dizer amém? Queridos, a mensagem anunciada pelo Senhor é que Ele voltará, amém? Jesus voltará. Isso é muito mais do que uma expressão. E nós precisamos entender a profundidade dessa palavra, assim como ela é. O evento da ascensão, ele é extraordinário. Os discípulos, eles estão contemplando a ascensão do seu Senhor. É algo assim que é difícil de nós imaginarmos como foi. E os discípulos estão olhando para o céu, eles estão maravilhados. Em parte eles estão sofridos, em parte eles estão alegres. Certamente eles não conseguem compreender muito bem aquilo que está acontecendo. E a palavra diz que aqui nós entendemos que algo que nós precisamos entender e trazer para a nossa vida. Enquanto eles estão a contemplar a ascensão de Jesus, os anjos, eles aparecem e ele diz assim: olha, Ele voltará. Ele voltará. Amados, nós vivemos em um mundo hoje completamente sentimentalista. Nós nos movemos pelos nossos sentimentos. Não é sem razão que o profeta Jeremias, ele disse: olha, o coração do homem, ele é enganoso. E nós queremos muitas vezes ser movidos pelos sentimentos do nosso coração. E aqui nós já aprendemos que a Bíblia, ela não é, a palavra de Deus, ela não é sentimental. O que é que eu quero que você entenda com isso? Nós estamos declarando que o amor de Deus, ele não tolera que nós nos detenhamos em nós mesmos pelos nossos sentimentos. Querido, muitas vezes os nossos sentimentos, eles vão, nos desvirtuar do nosso propósito. Muitas vezes o sentimento do nosso coração, ele vai nos tirar daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E os discípulos, eles estão a contemplar. Eles estão vendo o seu Senhor subir. E tanta coisa pode ter passado ali sobre a sua mente, sobre os seus corações. Algo do tipo: o que será de nós? E então os anjos se colocam do lado deles. É como se eles dissessem assim: olha, o que é que vocês estão fazendo? Vocês precisam entender que da mesma forma que Ele foi, Ele virá. Ele está dizendo assim: olha, não é tempo de ficar parado, seguindo só com os olhos. Amados, muitos têm seguido a Cristo com os olhos.
Muitos têm seguido a Cristo simplesmente no estado da contemplação, mas de fato não têm se envolvido, se entregado completamente a Ele. E os anjos, eles vêm para corrigir os discípulos. Eles se voltam dizendo assim: olha, para o tempo presente, sim, Jesus ele voltará, mas é tempo de viver a vossa fé. Ele está dizendo, ou eles estavam dizendo, não é uma despedida para sempre, é um até logo, daqui a pouco ele voltará. Da mesma maneira que ele saiu do âmbito terreno para o mundo divino, os anjos disseram: olha, ele voltará, ele sairá do âmbito divino e entrará outra vez na terra, e todo olho verá. Assim como ele foi assunto aos céus, todo olho verá. E aqui, olha, o termo no original para essa vinda de Jesus significa presença, significa revelação, significa, olha, quando ele vier, a sua presença, a sua glória, ela vai invadir a terra e ele será então revelado. Isso fala sobre manifestação. Ele virá, declara a palavra do Senhor, ele será revelado, aleluia. Agora observe que a maneira como ele virá é a maneira como ele partiu. É o que declara a palavra do Senhor. Por ocasião da sua ascensão, Jesus, ele é exaltado. Por ocasião da sua ascensão, ele é liberto dos limites terreais e ele é dotado da glória de Deus. E a sua palavra nos faz entender que exatamente assim ele virá, que exatamente assim ele despontará nos céus. Declara a palavra do Senhor: ele virá nas nuvens com poder e muita glória, irmãos. É o que declara a sua palavra. A vinda de Jesus deve ser a nossa maior expectativa. Querido, nós não podemos perder de vista qual deve ser o maior anseio do nosso viver. Nós temos vivido dias onde se fala sobre tantas coisas na igreja e não se tem falado sobre aquilo que deve ser o maior anseio do nosso coração. O maior anseio do nosso coração deve ser ver a sua face, contemplar a sua formosura, vê-lo assim como ele é. E nós precisamos então entender aquilo que a palavra do Senhor, ela está nos comunicando. Isso deve ser a nossa expectativa. Amados, nós devemos nos mover, viver, existir na expectativa de que ele virá. E que logo ele virá. Esse deve ser o que queima no nosso coração, ver o seu poder, ver a sua glória. Isso é o que deve queimar dentro de nós. Por vezes nós nos encontramos nessa vida em parte maravilhados e em parte sofridos, em parte alegres e em parte desanimados. É ou não é verdade? Queridos, como nós somos inconstantes. Muitas vezes nós estamos celebrando pela manhã e nós estamos de luto à noite. Nós estamos alegres e de repente essa alegria ela é roubada do nosso coração e nós nos vemos em profunda tristeza. E aí nós vamos vivendo a nossa vida em altos e baixos, em inconstâncias. Nós somos facilmente assaltados no nosso coração pelas circunstâncias da nossa vida. E o que a palavra do Senhor ela quer nos fazer entender é que coisas assim acontecem conosco porque nós acabamos perdendo de vista qual o destino das nossas vidas. Se de fato eu creio que ele virá assim como ele foi, a minha vida passa a fazer sentido. E ela passa a fazer sentido de tal forma que eu não viverei de maneira inconstante, mas eu viverei na certeza da minha esperança de que ele voltará. Eu não estou falando que nós seremos
insensíveis, ou que nós viveremos uma utopia, mas eu estou falando de uma certeza de vida. Ele voltará. E se Ele voltará, irmãos, e eu creio nisso, e eu espero isso, nada do que possa me acontecer aqui vai me fazer parar, porque eu tenho uma esperança. A minha esperança, ela não morre quando os meus sonhos para essa vida morrem. A minha esperança, ela não morre quando, sabe, os desejos para os quais eu projetei a minha vida, eles acabam por não acontecer. Quando as coisas começam a dar errado, sabe, nem sempre a Bíblia vai dizer para nós que há tempo para toda coisa, há tempo para todo propósito, há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, de se alegrar, de entristecer, de plantar, de colher. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso é a palavra de Deus falando ao nosso coração. Mas em todo o tempo essa esperança, ela deve estar viva, latente dentro do meu coração. E é por isso que eu devo viver a minha vida. A expectativa do meu ser deve estar no fato de que Ele virá. Maranata, o nosso Senhor vem, é a palavra que então norteia a vida dos apóstolos. Os anjos declaram: por que vocês estão olhando para o céu? Ele virá. Não é hora de ficar olhando com saudades ou com admiração enquanto Jesus se afasta. Mas tão logo vier o Espírito Santo, começará o grande trabalho em Jerusalém, irmãos. Entenda o que o Senhor estava falando para a sua igreja aqui nessa ocasião. Esse é o sentido de Lucas 19:13, na parábola dos 10 servos das minas. Jesus disse: olha, negociem até que eu venha. Negociem até que eu venha. Os anjos disseram assim: olha, Ele voltará. Enquanto Ele voltar, enquanto Ele não vier, o seu Espírito será derramado sobre a sua igreja. E enquanto Ele não vier, é tempo de negociar, é tempo de trabalhar, é tempo de esperar apressando a sua vinda. Foi o que Ele falou aos nossos corações nos primeiros dias desse ano. É com os olhos na sua vinda que nós trabalhamos no tempo presente, irmãos. Nós não trabalhamos por trabalhar, mas nós trabalhamos por uma certeza de fé. Ele virá e por isso eu trabalho, é por isso que eu negocio, é por isso que eu me empenho, é por isso que eu dou a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa entender isso. Quando nós acabamos por não doar a nossa vida em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é porque essa promessa, ela está apagada dentro do nosso coração. É porque nós não temos esperado a vinda do Senhor. E deixa eu dizer coisa para você, coisa difícil é viver nessa vida sem a expectativa da vinda do Senhor. Ele nos alertou que sinais antecederiam a sua vinda, e que o cumprimento desses sinais deveria nos manter mais alertas acerca do tempo da revelação, acerca do tempo da sua vinda. A segunda vinda do Senhor está próxima. Você percebeu o quanto o Senhor nos falou isso nessa noite? O quanto isso foi declarado aqui nessa noite? O Espírito do Senhor tem falado à sua igreja que o tempo da vinda do seu Senhor se aproxima. E quando nós falamos dos sinais da vinda do Senhor, nós estamos falando daqueles que são evidentes para o tempo de hoje, daqueles que são antigos, daqueles que estão acontecendo desde que a promessa do Senhor acerca da sua vinda, ela foi declarada. A palavra do Senhor aponta para sinais da vinda do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Queridos, o Senhor declarou na sua palavra que sinais como fome, como terremotos, como violência e muitas outras coisas semelhantes a essa demonstrariam que o tempo da sua vida estava próximo. E Ele também nos ensina na sua palavra que quando esses sinais eles se intensificarem, nós devemos estar ainda mais alertas, porque Ele está ainda mais próximo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que breve Jesus voltará. Aleluia. E quando Ele vier, Ele enxugará de todos os olhos toda lágrima. Você deve ter essa esperança no seu coração. E eu quero compartilhar, segundo a palavra do Senhor, alguns sinais que declaram que logo o Senhor despontará nos céus. E isso deve manter essa esperança viva no seu coração. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Os versos 3 e 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. A palavra diz assim: olha, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui Pedro anunciou as condições prevalecentes nos últimos dias. Seria uma descrença, um desrespeito pelo dia do Senhor, pela vinda do Senhor. E nós temos visto, quem tem olhos pode ver, pode perceber que de fato esses dias são os dias em que nós estamos vivendo. Pedro diz assim: olha, eles escarnecerão do dia do Senhor, vivendo segundo as suas próprias paixões. Vivendo segundo as suas próprias paixões. Essa sem dúvida é uma marca característica da nossa geração. Viver segundo o seu próprio querer, segundo o desejo do seu coração, segundo a sua própria vontade, contrariando aquilo que o Senhor tem declarado como sua vontade na palavra dele para as nossas vidas. Cada escarnecedor moderno é um sinal que fala e que se move, que anuncia o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. O escárnio aqui é testificado no andar segundo a sua própria paixão, irmãos. Pessoas que não consideram o Senhor e a sua vontade. Eu quero que você entenda algo. O escárnio, ele não está somente do lado de fora da igreja, mas ele também está presente dentro. Quando eu não vivo segundo a vontade de Deus, mas eu vivo segundo a minha vontade, eu vivo segundo o meu querer. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: nos últimos dias muitos escarnecedores serão levantados. Agora abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24, os versos 6 e 7. A palavra diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares,
Porém, todas essas coisas são o princípio de dores, declara a palavra do Senhor. O princípio de dores, ele foi declarado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e esse período, ele será caracterizado pela aparição de enganadores, pela aparição de falsos cristos, guerras, fomes, pestilências, terremotos, pandemias. Irmãos, quando essa pandemia começou, a esperança era a vacina. Você lembra disso? Nós vamos precisar de quantas doses até que ela venha fazer efeito? Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo que nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, porque a esperança está nele. Primeiro se anuncia que seria a salvação, e depois a senhora não é bem assim, pega mas não morre, e depois está morrendo, e ninguém sabe mais quando é que vai. E o Senhor disse assim: quando essas coisas começarem a acontecerem, isso é só o princípio, só o princípio de dores, tribulações, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor de Deus. Irmãos, enquanto uns queimam no seu coração, outros são uma geleira. E sabe, a palavra do Senhor, ela está declarando para nós: olha, na esperança da vida do Senhor, o nosso coração deve arder. O nosso coração, ele deve ter queimando dentro de nós o Espírito Santo do Senhor. Todos estes sinais apenas criam um ambiente para a manifestação do grande sinal. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor, ela diz assim: olha aqui, o evangelho do reino de Deus, ele seria pregado até os confins do mundo, então virá o fim. Então, olha, tudo que nós estamos vivendo nada mais é do que o pano de fundo para a atuação da igreja, mas a igreja não tem entendido isso. A igreja, ela está como os discípulos, olhando para os céus, e a palavra do Senhor está dizendo: ei, é tempo de negociar, é tempo de estender a mão, é tempo de tocar, é tempo de libertar, é tempo de anunciar que Ele vem. Assim como Ele foi, Ele virá. É isso que o Senhor tem falado para a sua igreja. Então, olha, isso na verdade é o pano de fundo. Nós declaramos aqui assim, dizendo pelo Senhor, que esse ano seria um ano de maravilhas. Você pode dizer amém? O que é maravilha? Tiago aqui falou para nós. Maravilha é aquilo que é assombroso, é aquilo que é sobrenatural, é aquilo que está para além daquilo que é natural. Querido, para que haja maravilha tem que ter caos. Você está entendendo? Porque olha, se tudo vai bem, qual a necessidade de ter maravilha? Nenhuma. Então o Senhor está dizendo assim: olha, e o Senhor tem falado à sua igreja: nós somos um exército do Senhor, nós somos os atalaias do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós nos completamos uns aos outros. Sexta-feira nós estivemos pregando na igreja, o Ministério do Louvor estava lá conosco, e eles estavam declarando assim: olha, o Senhor falou para nós, é tempo da presença de Deus, é o tempo da glória de Deus. E o Senhor está dizendo assim: olha, levantando a sua igreja aqui, levantando a sua igreja lá, dizendo: olha, eu virei com a minha presença, eu virei com as minhas maravilhas. E assim o Espírito do Senhor, ele vai se movendo no meio da igreja. Mas nós precisamos entender que para que isso de fato faça sentido, nós precisamos olhar para Cristo, olhar para o dia do Senhor, porque saiba, Ele virá. Talvez essa pandemia veio para mostrar que nós precisamos estar mais atentos,
porque quem achava que viveria muito se foi. Então é tempo de nós olharmos para aquilo que a palavra do Senhor está declarando. Ele está dizendo: olha, existe um sinal de guerra, o cenário está se preparando, mas isso é apenas o princípio. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, dos versos 1 a 3. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Tempos difíceis, declara a palavra do Senhor, é sem dúvida um sinal marcante na nossa época. E aqui Paulo traz uma lista que caracteriza esse tempo. Irmãos, olha, egoísmo. Será que nós sabemos o que é egoísmo? Será que isso tem estado presente nesse tempo que nós vivemos? A avareza, que é a arrogância, aqui também, olha, as blasfêmias, a desobediência aos pais, a ingratidão, irreverência, calúnia, desafeição, falta de domínio próprio, pessoas que são inimigas do bem. E ele está dizendo assim: olha, esses sinais, eles mostram que ele está por vir. Os homens são amantes de si mesmos. É uma época marcada por corrupção moral e toda sorte de fala que danifica o próximo. Nós devemos atentar também para esse sinal. São tempos difíceis, mas isso deve nos fazer entender: o Senhor está vindo, Ele está por vir, e nós devemos despertar. Nós devemos acordar. Não é mais tempo, irmãos, de nós ficarmos adormecidos. O que mais precisa acontecer para que nós possamos de fato entender que o Senhor está vindo? O sinal do temor do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Versos 25 a 28. Presta atenção nisso. Haverá sinais no sol. Vocês viram por esses dias aí, não viram? Muita gente vai dizer: isso acontece de tantos em tantos tempos, isso acontece, isso é normal, isso é natural. A palavra do Senhor está dizendo: haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então virão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aleluia. A redenção se aproxima, irmãos. Ergam a cabeça, assim diz o Senhor. É tempo de levantarmos a nossa cabeça e de percebermos os sinais que antecedem a sua vinda. Ele está vindo, queridos. Ele está vindo, e a sua palavra diz: olha, os poderes dos céus serão abalados.
Eu não sei quantos viram, mas por esses dias um meteoro caiu em Belo Horizonte. Quantos viram isso aí? Ninguém se acidentou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por enquanto. Eu não estou aqui para anunciar caos. Mas eu quero que você entenda, o Senhor está mostrando os seus sinais. O Senhor está mostrando a sua glória. O Senhor está mostrando o seu poder. Ele está fazendo cumprir a sua palavra. Mas o nosso coração ainda continua endurecido. Mas esses sinais, eles antecederão a vinda daquele que virá numa nuvem com grande poder e glória. A gente estava nesses dias, né, no tempo de descanso, mas também de discipulado, porque a Ebenezer não para. E a gente estava conversando, né? O pastor Paulo, a família, estávamos juntos dizendo assim: olha, como será que vai ser? Como é que vai ser? Porque a Bíblia diz que todo olho vai ver. Como é que é isso? Você já parou para pensar como é que é isso? Aí o pastor Paulo disse assim: olha, eu imagino um Jesus bem grandão. Porque assim, olha, o nosso globo Terra, ele está no espaço, não é? E disse assim: eu imaginei ele colocando uma cara bem grande assim, ó. Irmão, se vai ser assim eu não sei, mas uma coisa eu sei, todo olho vai ver. Porque Ele diz na sua palavra, amém? E a sua palavra diz: esse dia está perto. Sabe, eu sei que você tem suas lutas, irmãos. Eu tenho as minhas. Nós temos as nossas lutas. Às vezes elas querem nos fazer desanimar, não é verdade? Eu sei que não é fácil. Às vezes elas apertam aqui dentro, né? Apertam. E às vezes, de repente, do nada, como diz João, assim, do nada, parece que alguém sopra assim, ó, um vento de tristeza, querem se abater sobre você. E você assim: meu Deus, de onde é que isso vem? O que é que está acontecendo? Essas coisas são reais, irmãos. Entenda, olha, eu entendo você, eu sei das suas lutas, eu sei que não é fácil. Às vezes você diz assim: meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da minha casa. Eu sei que não é fácil. Ou às vezes você diz assim: olha, eu não tenho o que comer. Eu sei que essa é a realidade de alguns e é a realidade de muitos aqui nessa comunidade. Às vezes você está dizendo assim: olha, as contas elas não batem. E não é muitas vezes porque você é um gastador. É porque às vezes você já vem há tanto tempo numa luta assim. Porque uma enfermidade se estabeleceu, porque algo aconteceu e que isso fugiu do teu controle e você nunca mais conseguiu se aprumar, e essas coisas batem no teu coração, desanimam. Aí Jesus está dizendo assim para nós: isso não é o fim. Você precisa crer que Ele vai voltar. Você precisa crer, como Ele falou comigo hoje pela manhã, dizendo assim: eu te ajudo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Ele disse isso na sua palavra. Está escrito lá, o profeta Isaías disse isso: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão forte. E se por alguma razão nada acontecer aqui, você tem uma esperança. Você tem um céu de glória. Mas aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, não é demais você ficar esperando somente pelo céu de glória enquanto você passa por tantas
tantas lutas e tribulações aqui? Dependendo de como você veja, pode ser. Se você olhar para essa vida como um fim em si mesmo, sim. Mas se você olhar para essa vida como a Bíblia diz que ela é breve, assim como a flor desabrocha e murcha, assim é a vida na terra, e ela logo passará, e então virá uma eternidade. Irmãos, aí os papéis se invertem, porque essa eternidade pode ser num céu de glória ou no inferno, onde não há nem a morte, ela pode acometer o teu corpo. Você já imaginou isso? Aí alguém pode dizer assim, vamos conjecturar, mas será que isso é verdade mesmo? Vamos supor que possa não ser, ok? Vamos supor. Mas e se for? E se for? Uma coisa eu posso afirmar: a vida aqui, na presença dele, é incomparável, irmãos. E eu quero que você entenda que nós precisamos ouvir essa voz que diz: ele virá. É tempo de negociar, é tempo de trabalhar, irmãos. A Bíblia diz que até os discípulos que forem descuidados, imprudentes, poderão ser apanhados no laço desses últimos dias, irmãos. Está lá em Lucas capítulo 1, verso 21, 34. Mais um sinal da vinda do Senhor, Mateus capítulo 24, abre aí a sua Bíblia. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você pode dizer amém? Os dias de Noé foram caracterizados pela violência extrema e por uma desenfreada imoralidade sexual. E Noé então começou a anunciar que o dia do Senhor viria, e o dia do Senhor era o dilúvio. O juízo do Senhor viria, porque ele declarou: olha, eu não tenho mais prazer na criatura humana, o meu espírito não habitará mais para sempre na criatura humana. O dilúvio virá, e a Bíblia diz que eles não deram caso do anúncio de Noé. Irmãos, a Bíblia diz que Noé entra na arca e eles não perceberam, até que veio o dilúvio, e a Bíblia diz: varreu a todos, engoliu a todos. Quando disseram: dá-nos um sinal, o Senhor disse: nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal do profeta Jonas. Irmãos, nós estamos vivendo dias assim. O sinal do Evangelho, Mateus 24, 14, olha o que diz a palavra: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação do Evangelho tem avançado numa escala de proporção mundial. O Evangelho do Senhor, ele tem sido anunciado, ele tem se alastrado, e esse é um sinal da vinda de Cristo.
Algumas pessoas argumentam que crimes, guerras, terremotos, pestes sempre ocorreram. Portanto, como tratá-las como sinais? Você pode ouvir algo assim. E é preciso interpretar bem os sinais. É verdade que eles sempre aconteceram desde a queda do homem. No entanto, desde a ascensão de Jesus aos céus, é a primeira vez que os principais sinais preditos para o fim do tempo estão sincronizados. Eles acontecem simultaneamente. Eles têm acontecido. Lucas 18, 21, a palavra diz: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe para cima, porque ele será revelado. Olhe para cima, porque ele será manifesto. E eu pergunto: onde estão os seus olhos? Levante a cabeça, assim diz o Senhor. Olhe para o alto. O tempo da vossa redenção se aproxima. Declara a palavra do Senhor. Nós precisamos viver a nossa vida na expectativa de que Ele virá. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à sua igreja. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. O pessoal vai vir para cá, nós vamos adorar o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, igreja do Senhor, amigos presentes, Jesus virá. Mas quando Ele vier, você precisa estar preparado. Se você não tem certeza da sua salvação, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu já quero convidar você a sair do seu lugar e você vir aqui para frente agora, no nome de Jesus, porque Ele está vindo. E você tomar a sua decisão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à sua igreja. É tempo de hoje você ter um encontro com o Senhor. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, Ele está dizendo para você hoje, Ele está dizendo para você agora: venha a mim, Ele quer salvar você, Ele quer remir a sua